Olá, pessoal. Ainda sobre John P. Mayer, um judeu marginal, volume 3, livro 1, página 155. Falar mais algumas questões que ele trata, né? A questão da crucificação de Jesus. Ele trata que é confirmado pela maioria dos autores do Novo Testamento, independentes, também por José Tácito, e um evento tão embaraçoso criou um grande obstáculo para a conversão de judeus e também os gentios. Crucificação de Jesus, né? Está em 1 Coríntios 1, 23. Um obstáculo que a igreja lutou para superar com vários argumentos teológicos. A última coisa que a igreja faria teria sido criar um escândalo monumental para o qual precisaria então inventar toda uma apologética. Exatamente porque o inegável fato de execução de Jesus foi tão chocante, exatamente porque parecia tornar contrária a razão, a fé nesse tipo de Messias, a igreja primitiva sentiu desde o início uma necessidade de insistir que a morte vergonhosa de Jesus estava de acordo com as Escrituras, que havia sido anunciada pelos profetas. Tá? A traição de Judas também ele coloca como outro evento histórico, apesar de fazer referência a autores como Crossan, né, que entende que tudo é invenção, ele acha que seria uma complicação desnecessária na história inventar um traidor para depois tirar ele da história. O fato de Judas, um dos 12, ter entregue Jesus às autoridades tem firme raízes na tradição histórica, assim como, por consequência lógica, a existência do grupo chamado os 12, a qual Judas pertencia. O Evangelho de João, em 13:18, mostra Jesus citando explicitamente em Salmos 40:10, da Septuaginta, para indicar que a traição de Judas foi profetizada. Mas é preciso que se cumpra a escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Levantou contra mim o seu calcanhar vai dar no pé, né? Comeu o meu pão foi o que o Judas fez lá na ceia. Então, isso está em Salmos 40:10. Então, isso teria sido profetizado. Então, ele fica em torno da historicidade aí. Outra questão que ele aborda é a questão de Qumran. Vamos ver o que ele vai falar aqui de Qumran. Ele reconhece que em Qumran existem referências lá a reunir as 12 tribos de Israel, né? Então, embora o texto de Qumran seja útil para confirmar a importância do símbolo de 12 homens como líderes de Israel escatológico, qualquer dependência direta, seja de Jesus, seja da Igreja de Jerusalém, com relação às estruturas de Qumran, é altamente questionável. Então, ele afasta aí Qumran, pois ainda fala mais adiante aí. E até o fim, pois todos os nossos anseios acadêmicos se insurgem contra ela. Na antiguidade foram os evangelhos e os atos apócrifos, e neles se baseando, imitando os evangelhos canônicos e os atos dos apóstolos, que tentaram preencher os claros em nosso conhecimento, com uma devoção popular e imaginação bizarra. Está falando dos apócrifos, que vieram preencher algumas lacunas da história, né? Hoje é a pressão acadêmica para descobrir algo novo e assim ganhar as manchetes que impele professores e estudantes de doutorado a esquadrinhar a literatura apócrifa. Nag Hammadi é uma favorita para pensar a última descoberta sobre os apóstolos, né? Tomé,
Judas, Tadeu, tudo em vão. Se o Evangelho de Tomé Incópita e o restante do material de Nag Hammadi não contém novas informações dignas de confiança sobre Jesus histórico, e, em minha opinião, não contém, por certo, não trazem novas revelações sobre os apóstolos. Tá? Então, é bastante cético aí no material de Qumran para cumprir isso. Aqui ele se refere a uma passagem em Mateus 10, 23, onde Jesus diz assim, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse versículo, segundo ele, cuja origem, história da tradição e significado estão entre os mais difíceis de determinar em toda a tradição do Evangelho, em minha opinião, não se trata de uma fala do Jesus histórico, mas de um profeta cristão. Porque aparentemente não foi cumprido, né? As tribos de Israel elas não se juntaram, né? A volta do Filho do Homem, né? Jesus voltou ressuscitado, mas não se juntou. Então, será que está se referindo a isso? Será que está se referindo a outro momento? Será que já se cumpriu? Será que não? Então, não está claro. O John P. Meyer ele fica na situação de que Jesus não falou isso, esse Mateus 10, 23, porque não está muito bem configurado esse cumprimento dessa profecia aí. Outra questão que ele fala a imagem que Jesus faz de farei de vocês pescadores de homens, né? Essa imagem metafórica que Jesus usa, né? No Antigo Testamento e em Qumran, a ideia de pescar ela está associada sempre à destruição. Em 1 QH 326, fala assim, as redes dos perversos espalhadas sobre a superfície das águas. Então, os pescadores são os anjos que executam o castigo do julgamento final. Entendeu? Ela está sempre associada com uma coisa ruim, né? E Jesus envia os discípulos, os apóstolos, para serem pescadores de homens. Ele usa num contexto positivo. Então, essa passagem é uma passagem também constrangedora. Tá? Essa singularidade da metáfora de pescadores de homens, em Marcos 1,17, é tanto mais extraordinária quando situamos Jesus em sua própria herança espiritual e das escrituras hebraicas e do judaísmo da Palestina. Com efeito, exatamente por essa herança, eu argumentaria com base no critério de descontinuidade que a promessa de fazer outros pescadores de homens provém de Jesus histórico. Porque tem esse constrangimento, né? Ele está sempre. Essa imagem no Antigo Testamento está associada a uma coisa ruim. Então, se Jesus usou, parece bastante ousado essa metáfora, né? Para o contexto ali em que ele está colocado. Então, ele atribui como sendo um dito verdadeiro de Jesus. Então é isso. Muito obrigado, então.